Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado. Vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes também para deixar o seu like e se inscrever se você não fez ainda. Peço agora, porque no decorrer do vídeo eu não farei, então a sua ajuda no começo é muito importante. Bom, vamos lá. Dar sequência, continuidade, a treta de ontem, as revelações que não são revelações de verdade, né, do Malafaia em relação ao Bolsonaro, ao que ele sempre achou do Bolsonaro, só que não tinha um ambiente favorável para poder expressar aquilo, né? As palavras tão pejorativas, tão ruins para Bolsonaro, chamando Bolsonaro de não é confiável, Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro é uma porcaria de líder é esse. Em um momento em que Bolsonaro vem de uma vitória significativa ao seu principal algoz, que é o partido de extrema esquerda, os partidos de extrema esquerda, principalmente o PT, né? O PL foi o grande vencedor dessa eleição, junto com o Novo, por exemplo, e o Centrão, que foi o maior beneficiado com os acordos. O Centrão é o chuchu. Centrão é o chuchu. Ele vai onde tem um gosto, não? A linguiça tá ali, o chuchu vai junto para pegar o gosto. Centrão, eles são típicos malandros do esquema da política brasileira. E o PSD, por exemplo, foi o grande vencedor dessa eleição. Isso em posicionamento estratégico, e política é exatamente isso. O PL vem na sequência, né, com a vitória cachapante em relação ao PT, por exemplo. O Novo também se destacou, o Van Hatten fez um ótimo trabalho, vem fazendo um ótimo trabalho, era um partido nanico e vem ganhando expressão, muitos vereadores, candidatos no segundo turno, etc. O próprio Salles, que tudo indica, será candidato a senador por São Paulo, é do Partido Novo, agora se não falha a minha memória, saiu do PL, dada toda essa falta de confiança que a direita tem no PL e essas mutretagens, se eu posso usar essa palavra do Valdemar, envolvendo São Paulo por causa do Nunes, Centrão e etc. Agora, o Pablo Marçal deu uma resposta ao Malafaia e ao Bolsonaro. A fala do Malafaia ontem, com palavras pejorativas, você não é confiável, que porcaria de líder é esse, tudo mais, vocês viram ontem. Em relação ao Bolsonaro, foram cruéis, porque ele fez isso para Mônica Bergamo, historicamente Folha de São Paulo, Band News, etc. São portais que se inclinam à esquerda, jornalistas que se posicionam sempre em favor dos candidatos de esquerda, do pensamento político ideológico da esquerda. Então fazer isso, ele estava dando um recado e elogiando o Tarcísio, falando sobre 2026, ele sabe o que está por vir, ele sabe que essa questão da reversão da inelegibilidade do Bolsonaro é um pouquinho complicado. Aí você vê o nível, né, do debate político no Brasil, das alianças políticas. Isso é interessante, porque o Malafaia vai para a Mônica Bergamo, senta a ripa no Bolsonaro, chama ele de todas as palavras que não deveria chamar pós, né, primeiro turno, atacando o Bolsonaro e se posicionando ao lado de Tarcísio para trazer o Tarcísio para sua onda. O Malafaia, ele se sente o líder da direita do Brasil. Ele percebe que ninguém vai se eleger sem o apoio dele. O orgulho precede a queda, diz as escrituras, hein? Bom, aí o Pablo Marçal, né, saiu perdedor no primeiro turno, mas para mim ele foi o grande vencedor, certo? Não usou um centavo do contribuinte, né, com o seu barulho de marketing, fazendo um estardalhaço nas redes sociais, tendo 2 redes sociais bloqueadas, uma está banida até agora, né? Redes sociais gigantes. Ele conseguiu perder para aquele famoso 1%, né? O famoso 1% das urnas eletrônicas. É isso aí. Pois bem, isso é fato, inegável. Chegou, o cara venceu. E agora ele tem quase 1/3 do eleitorado que acreditou nele. E é um eleitorado muito apaixonado, muito engajado, hein? Que comprou realmente, ou se identificou realmente com as ideias do Marçal. E aí, o Bolsonaro decide, vou falar de Marçal de novo, peraí. O Bolsonaro decide responder os ataques do Malafaia. O Bolsonaro, diante de todos os ataques do Malafaia, o Bolsonaro diz assim, ó, olha o que o Bolsonaro disse. Matéria do Poder 360. Ninguém critica mulher feia, diz Bolsonaro em resposta a Malafaia. Ninguém critica a mulher feia. Às vezes a mulher feia é necessário o que ele está dizendo, que o Silas Malafaia é uma mulher feia. É uma mulher feia, mas é necessário. Para quê? Para o jogo político. Entendam, o Bolsonaro está usando o Malafaia assim como Malafaia. Então, Bolsonaro dá uma resposta que, para mim, ele continua se apequenando. Para mim, ele continua
se acovardando às imposições do Malafaia. Está claro aqui que rolou, e o Malafaia falou, eu mandei 30 mensagens no WhatsApp, não foi mensagem de brinquedo não, hein? Então o Malafaia ele sente numa posição de eleger ou derrubar alguém. Ele mesmo se orgulhou dizendo que derrubou o Pablo Marçal. E o próprio diretor do Instituto Paraná Pesquisa, segundo mesmo, elogiou o Malafaia, porque, segundo o diretor do Paraná Pesquisas, foi o Malafaia que derrubou o Pablo Marçal, caso contrário, Marçal seria eleito no primeiro turno. Então agora Marçal tem um inimigo em comum, né? Além da esquerda, da extrema esquerda, dos comunistas, agora Marçal também tem alguém que está claramente dividindo a direita por um privilégio de posicionamento ou por orgulho, né? Ou por outros benefícios, que é o Malafaia. No caso, o Malafaia está dividindo a direita para reposicionar em relação ao Tarcísio, uma posição mais moderada, e o Tarcísio precisa estar afinado com essa elite política eclesiástica de São Paulo, né, principalmente, né? E o Nunes vai ajudar nisso, né? Um acordo com o Centrão e tudo mais. Então agora Pablo Marçal precisa direcionar as suas energias para desconstruir essa imagem de líder do Malafaia em relação ao pensamento político evangélico de direita, né, o pentecostal, e ao mesmo tempo ele precisa trazer esse público bolsonarista que está decepcionado com as alianças políticas do Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno, certo? Tendo em vista o que vai acontecer em 2026. Então agora, meu irmão, o campo está aberto, né? O fronte está dividido, o flanco está muito repartido, e nós vamos ver quem vai sair vencedor aí nesse cabo de guerra de liderança do pensamento político evangélico, é o que vai decidir a eleição de 2026, né? Então, veja, para mim o Bolsonaro não responde à altura do Malafaia, porque precisa do Malafaia ainda no primeiro turno. Precisa do Malafaia ainda. Então o Bolsonaro não respondeu à altura, certo? E aqui é o jogo de quem usa quem. Isso é ridículo, isso é feio demais. Os dois lados, feio demais, ridículo demais. Tanto o Silas Malafaia quanto o próprio Bolsonaro, certo? O Malafaia teve peito, teve coragem de ir lá publicamente para uma jornalista de esquerda que sempre atacou a direita, principalmente a direita bolsonarista e os evangélicos. Malafaia vai lá dar um prato cheio, detonando o Bolsonaro. O Bolsonaro, do seu reduto, entrevistado, perguntado, qual a resposta para o Malafaia? Mulher feia não se critica. Ele disparou a metralhadora, mas ele está chateado, a gente vai se resolver. Estrategicamente, eu vou te usar enquanto for necessário, e o Malafaia está usando o Bolsonaro também do mesmo modo. Aí, senhoras e senhores, o Pablo Marçal decidiu responder, porque agora, inclusive, a família Bolsonaro, óbvio, né, e o Tarcísio estão atacando o Marçal. Porque o Marçal decidiu não apoiar o Nunes. Mas quem primeiro negou o apoio do Marçal foi o próprio Nunes. Matéria do Terra Brasil Notícias. Nunes rejeita totalmente o apoio de Marçal no segundo turno. Quem rejeitou totalmente a priori foi o Nunes. E o Marçal colocou na mesa algumas exigências que seriam suas propostas, principalmente dedicadas ao ensino e à criança, que fossem absorvidas pelo plano de governo do Nunes. E o Nunes rejeitou prontamente. E o Marçal respondeu porque não vai sair pequeno nessa história, correto? Agora, Marçal tem que liderar um movimento, que é um movimento que é: estamos desgastados com essa figura bolsonarista direita malafaiana, estamos desgastados, ninguém quer mais isso, está todo mundo cansado e precisa achar um novo norte, um ar fresco. E agora ele vai achar uma postura mais moderada, fazer as alianças políticas, trazer o novo para a sua causa a posteriori, certo? Trazer os partidos que são mais moderados, de centro, e essa nova direita que vai se reconfigurar agora com novas ideias, novos rostos, novas propostas. E ele fala isso daqui, ó. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Verdade. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia,
com o nível psiquiátrico de abalo emocional que ele tá, atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Não, cara! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não tô fazendo pelo ego, eu tô fazendo pela honra. Respondi agora há pouco. Calma, tem mais um, isso aqui, ó. Não se canse de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. Em 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandato de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandato de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. Não se canse de... Viram isso? Ele soltou uma bomba midiática aqui para fazer barulho, e a gente sabe que com relação a pedido de prisão, a investigação com relação a Bolsonaro, inelegibilidade, isso não é novidade. O Pablo também está jogando para a torcida, a gente tem que ser maduro para analisar isso. Agora, perceberam que tanto o Pablo quanto o Malafaia estão focando no Tarcísio, porque o Tarcísio sempre foi a mira, perdão, apagou minha luz aqui, a mira é Tarcísio 2026, né? Possivelmente não vai se reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, é claro que o Malafaia já está costurando as suas teias, né? E de igual modo, o Pablo, como inteligente, vai também costurar suas alianças e mirar exatamente dessa figura do Tarcísio, que deixou a desejar. Na verdade, as falas do Tarcísio foram as mais ridículas para mim, né, em relação, por exemplo, pedir a prisão do Marçal. Foi ridícula. Além de outras coisas, e a própria aliança. Mas o Tarcísio não é um cara de direita. Só para você saber, colocar na sua cabeça hoje. Eu, pessoal, costumo não esquecer dessas figuras, tá? E eu não vou esquecer em 2026, se o Senhor me permitir ainda estar aqui, ok? Falando dessas coisas, conversando com vocês, orientando. Eu costumo não esquecer. Assim como não esqueci do Nunes, eu falei para vocês no primeiro turno. Não esqueci dessas figuras, desses caras, e não vou esquecer de novo. Lembrem-se, anotem, Tarcísio não é um cara de direita. De direita. Tarcísio não tem pauta de costumes. Tarcísio não se importa com isso. Tarcísio é um neófito em questão ideológica. Ou finge ser um neófito em globalismo, finge ser um neófito em Ministério da Verdade, finge ser, para agradar gregos e troianos, tá? Principalmente os troianos, porque a gregos ele não agrada nada. Mas neste caso, só para vocês saberem, Tarcísio não é um cara da direita posicionado a favor da família, questão ideológica, etc., da liberdade do indivíduo, ele não está nem aí para isso. Ele é um fazedor de obras e ele quer galgar o posto de presidente do Brasil, só para você saber. Então, fiquem atentos com essa realidade. E é óbvio que o Marçal vai mirar também no Tarcísio para costurar este novo bloco da direita. Esse fenômeno é normal. É normal. Um bloco muito grande bolsonarista se reconfigura para outras cenas, né? E outras imagens, outras vozes da própria direita, que saem mais puritanas, mais radical, mais centradas, mais equilibradas, ok? Paro por aqui, senhoras e senhores, volto mais tarde, um abraço, links importantes aqui embaixo, inclusive da nossa plataforma de vídeo, de filmes, ensinos, documentários, tem ensino para criança, jovens, adolescentes, filmes para família, tem os nossos cursos, tem e-book, tem tudo, Aba Play, o link está aqui embaixo, um abraço, tchau, tchau.